Estamos começando mais uma videoaula e o tema de hoje é o uso de gráficos. Deixa eu posicionar a câmera aqui, um pouco mais abaixo, dentro desse slide, para a gente falar sobre a questão do uso de gráficos. Bom, dentro da geografia, o uso de gráficos é quase que imprescindível, né? O nosso cotidiano basicamente só trabalha com análise de dados, né? É uma das partes mais importantes trabalhar com essas análises de gráficos e assim por diante. Então o que a gente vai falar aqui é um pouquinho sobre como é que funciona isso, como é que a gente consegue fazer isso da melhor forma. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a questão da leitura dos gráficos. Como é que a gente faz a leitura dos gráficos, que na maior parte das provas ela é um ponto quase que obrigatório. Bom, dentro desse ponto é importante a gente entender que o gráfico ele vai ter duas coisas para ser analisado. Primeiro, o título do gráfico e o segundo, os dados do gráfico. Então, para vocês terem uma noção, eu vou ampliar aqui a minha tela, tá certo? Isso. E aí eu vou colocar aqui, tá certo? Nessa questão de análise de título e dados, tá certo? O título desse primeiro gráfico é a evolução da população no Brasil. Esse é o título desse gráfico. E aí, os dados desse gráfico, eles são assim. Você vai observar, tá certo? Você vai conseguir observar aqui, deixa eu posicionar a câmera melhor aqui, pessoal, tá certo? Você vai observar aqui, embaixo, uma sequência dos anos, né? Que vai aí de 2001, tá certo? Até 2017. E você vai ver uma coisa interessante. Em 2001, você tinha uma população de 172 milhões de habitantes no país. Em 2017, essa população já saltou, tá certo, para... você tinha uma população de 172 milhões de habitantes, desculpe. E essa população saltou para 207 milhões. Perceba que há uma crescente nos dados, né, de 2001, quando ele sai de 172, para 2017, quando ele chega em 207, um pouco mais de 207 milhões de habitantes. Então, o título, evolução da população no Brasil, e a análise dos dados, que você está vendo que o gráfico é crescente, né? Ele vai crescendo aí nessa lógica. Esse é um tipo de gráfico muito comum. O segundo tipo de gráfico que é muito comum é o chamado gráfico tipo pizza, né? Eu vou ampliar um pouco mais aqui. O chamado gráfico do tipo pizza. Eu pus aí um gráfico bonitinho, as despesas do Paulo, tá certo? E aí, você vai olhar nesse gráfico tipo pizza a porcentagem de cada item dentro da pizza. Então, nós estamos olhando aí nas despesas do Paulo, o quanto é que o Paulo gasta com as despesas da casa, a economia do Paulo, quanto que o Paulo gasta com diversão, tá certo? O quanto que o Paulo gasta com a prestação da moto, o curso de inglês. E você vai perceber uma coisa nesse gráfico que eu coloquei como exemplo, que boa parte dos recursos do Paulo, em torno de 30% dos recursos do Paulo são gastos com a prestação da moto. Então o Paulo, tá certo, usa os seus recursos com a moto, parte dos seus recursos com a moto, uma outra parte com a diversão. Então você olha para o gráfico e vê a porcentagem de quanto cada item consome dos recursos do Paulo, né? Seriam as suas despesas. São dois tipos de gráficos muito comuns. Bom, aí eu vou diminuir aqui a tela e vou voltar agora para uma outra análise, que são gráficos essenciais para a nossa querida geografia. Estou mexendo aqui, pessoal, para a nossa querida geografia. E aí nós vamos trabalhar com três gráficos. O primeiro é um gráfico chamado de gráfico do tipo pirâmide. Esse gráfico do tipo pirâmide, ele leva em consideração o seguinte: você tem, de um lado, o gênero masculino, homens, do outro lado, o gênero feminino, mulheres, tá certo? E esse gráfico, ele vai por faixas etárias, de 0 a 4, de 10 a 14 e assim sucessivamente, tá? Bom, então, gênero é um fator a ser analisado, tá certo? Faixas etárias e o número de pessoas que estão dentro de cada faixa, tá? Que você vai olhar na linha inferior, quantas pessoas estão em cada faixa. Quando a gente olha para esse gráfico do Brasil, para essa pirâmide do Brasil do ano 2000, do censo 2000, a gente está percebendo que a pirâmide brasileira está sofrendo uma diminuição na base. O que é que significa isso? Que está diminuindo o número de jovens do Brasil. Os jovens estão diminuindo, isso é reflexo de uma queda na taxa de natalidade do país. Em contrapartida, lá em cima, o topo,
onde estão os idosos, ele está aumentando. O que isso está refletindo? Está também melhorando a qualidade de vida da população, tá certo? E aumentando o número de idosos. E nesse gráfico tem uma coisa curiosa. Você vai perceber que o número de mulheres ali com mais de 80 anos para cima, ele é um número bem expressivo em relação ao masculino. Ou seja, nós temos mais mulheres do que homens dentro dessa faixa etária. Essa é uma análise do gráfico do tipo pirâmide, tá certo? Que você vai perceber aí, tá? Nitidamente pelas faixas etárias, né? Olha, por exemplo, para fechar, como a faixa de 0 a 4 sofreu uma boa diminuição. Isso é o reflexo da queda da natalidade. Aí o próximo gráfico, que eu vou pôr ele em ênfase aqui, tá certo? É o gráfico do chamado climograma, que é o gráfico que estuda as chuvas e a média de temperatura. Bom, como é que é esse gráfico? Se você olhar na parte de baixo do gráfico, na parte inferior, ali estão os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vai até o mês de dezembro, tá? E você vai ver isso disposto em colunas. Essas colunas representam a quantidade de chuva que vai cair dentro de cada mês. Então essa coluna azul que você está vendo aí é quanto choveu em janeiro, quanto choveu em fevereiro, quanto choveu em março e assim sucessivamente. E essa linha que está atravessando o gráfico é a linha da temperatura no mês. Tanto que você vai olhar o seguinte, de um lado do gráfico você tem a chuva em milímetros, a quantidade que choveu em milímetros. Do outro lado, a temperatura em graus Celsius. A linha representa a temperatura em graus Celsius. Esse climograma é um climograma da região amazônica, é um climograma do clima equatorial. O que você está olhando nesse climograma? Chuvas abundantes e temperaturas elevadas, né? Ou seja, não tem nenhum mês do ano que ficou sem chover. Choveu todos os meses do ano. E a temperatura, ela sempre se manteve muito alta, aí na linha acima dos 20 graus. Então, o climograma da Amazônia reflete o quê? Aquela região ali próxima à linha do Equador, onde está a floresta amazônica. E por último, para a gente terminar, o climograma, o gráfico mais, vamos dizer assim, mais complexo, mas também nada demais de ser entendido, que é um gráfico do tipo triangular, né? Ele vai analisar 3 dados sempre, tá? No caso, esse gráfico que eu coloquei aqui, você vai perceber uma coisa sobre ele, tá certo? Ele vai analisar, tá certo? Os diversos, a mão de obra, tá certo? E as matérias-primas. Então, ele sempre vai trabalhar com porcentagem de 0 a 100 e vai te mostrar em cada face do triângulo quantos por cento você usou de cada recurso, tá certo? Quanto você usou, por exemplo, de mão de obra, quanto que você usou de matéria-prima e quanto você usou de diversos. É fácil também de ser interpretado, requer só um pouco mais de habilidade de ver quão das porcentagens foi usado para fechar esse total de 100%. Tudo bem? Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado.